Bom dia, hoje é domingo, dia 10 de maio, e nós estaremos dando continuidade a essa lição tão maravilhosa que vem nos ensinando, vem nos admoestando, vem nos incentivando a termos uma vida de relacionamento com o Senhor em oração. Semana passada, nós fizemos uma recapitulação de como era a vida de Daniel, a vida de Enoque, a vida de Moisés, e hoje, especificamente no domingo, nós vamos falar sobre Elias. Que homem, hein? Elias, um homem realmente que foi muito usado por Deus, era um homem temente a Deus, e que em momentos de crise ele se sentiu desamparado, não desamparado, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, mas ele chegou a pedir a morte, porque ele teve medo da promessa que Jezabel fez a ele, porque os profetas de Baal foram mortos lá no Monte Carmelo, né? Então a lição de domingo, o título é Orando em Meio à Crise. Elias foi fiel a Deus em tempos difíceis, quando o rei Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Olha que homem tolo, né? Ele foi eleito o Deus do povo escolhido, né? Na verdade, Acabe foi escolhido o rei do povo de Deus, que tinha sido escolhido por ele, e ele fez escolhas horríveis, né? Influenciados por uma mulher muito ruim. A Bíblia ela é maravilhosa, ela nos dá vários ensinamentos. E lá em Provérbios 14:1, o Senhor nos fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. E a ruína de Acabe, ela veio a galope pela influência de Jezabel diretamente na vida dele. Os momentos mais marcantes da vida do profeta ocorreram no confronto do Monte Carmelo, e nós sabemos muito bem o que se passou no Monte Carmelo, né? Quando Elias desafiou os profetas de Baal, que eram enviados por Jezabel e Acabe, e ali foram colocados dois altares com um bezerro, né, cortado, e Elias fez uma proposta para os profetas de Baal, que a oferta que fosse consumida com fogo seria a oferta que o Deus verdadeiro teria aceito. E aí nós sabemos, né, que Elias até zombou deles, né, porque no momento que eles começaram a clamar para que a oferta fosse aceita e o fogo descesse do céu para consumir, né, ali no altar, aquele bezerro que tinha sido cortado, né, nada aconteceu. Né, e Elias chega até a zombar deles, né, fala mais alto, de repente o Deus de vocês está dormindo ou saiu para dar uma viagem. E quando Elias clamou ao nosso Deus, o único e verdadeiro e poderoso, aí sim. Ah tá, detalhe. Elias ainda mandou que jogasse água em cima da oferta dele, né? Tamanha certeza ao Deus a quem ele servia, ao Deus a quem ele escutava. Porque Elias tinha um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Através da oração, através de caminhar junto, né? E através de Deus conhecer também o coração de Elias. Porque se Deus escolheu Elias, é porque tinha um propósito. Não existe diferença entre nós e Elias. Não existe diferença entre nós e Moisés. Não existe diferença entre nós e muitos outros patriarcas. E mulheres de Deus também, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A única diferença é como está o meu relacionamento com o Senhor. Isso é que vai dar o norte das condições que nós vamos ter de escutarmos a Deus e Deus nos procurarmos para podermos sermos usados. Mas vamos voltar à história de Elias. Aí desceu o fogo do céu, consumiu a oferta, né? E aí os profetas de Baal foram mortos à espada. O que acontece? Caiu nos ouvidos de Jezabel. Mulher ruim, mulher sem um pingo de temor a Deus. E ela manda um recado para Elias. Fala assim, olha, como vivem os deuses a quem eu sirvo, amanhã nesse mesmo horário você vai estar morto. O que aconteceu? Elias teve medo. E ó, foi embora. Foi embora e com medo. E no momento dele de, podemos falar de depressão talvez, ou de medo, ele pediu a Deus que acabasse com ele, né? Que ele não queria mais viver. Porque apesar de ser um homem que andava com Deus, um homem temente a Deus, um homem que era um profeta do Senhor, ele era homem. Então ele sentia medo também. Então, infelizmente, muitas pessoas hoje, no meio cristão, eles dizem que doenças emocionais e psicológicas, né, devido à falta de fé ou devido à falta de intimidade com o Senhor. Mentira. É uma doença como qualquer outra. Tanto é que Elias andava com Deus ao ponto de escutar Deus e Deus usava ele como profeta para mandar mensagem para o povo. E Elias teve depressão.
né? E aí o que acontece? Elias foi para uma caverna e ali, naquele momento, né, veio um vento que rachou as rochas, fendeu as rochas, veio o terremoto, veio o fogo, mas Elias não reconheceu Deus nesses 3 fenômenos. Mas quando veio a brisa suave, Elias sentiu o Espírito Santo ali, né? Aquele momento ali era o Espírito Santo que estava ali para poder confortar, consolar ele, para dizer que ele não estava sozinho. E em falar estar sozinho, Elias achava que ele era o único que tinha restado, né? Mas Deus fala assim, não. Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E aí isso fortaleceu a fé de Elias. Existe aqui, eu animo a vocês, quando vocês forem fazer a lição da escola sabatina, vocês sempre buscarem um comentário bíblico. Eu separei aqui para vocês um texto muito interessante que fala o seguinte, olha só. Deus nem sempre atende às nossas orações na primeira vez que o invocamos, pois se assim fizesse, poderíamos achar muito natural termos direito a todas as bênçãos e favores que nos concedeu. Em vez de examinarmos o coração para ver se cultivamos qualquer mal, se condescendemos com qualquer pecado, nos tornaríamos descuidados, deixando de reconhecer nossa dependência dele e nossa necessidade do seu auxílio. Quer dizer, se todas as vezes que nós fizéssemos orações e petições ao Senhor e elas fossem atendidas, nós iríamos, assim, entender que nós não precisaríamos fazer o nosso esforço, né? Porque é um conjunto muito lindo, que é o cooperar do homem com o agir de Deus, né? Então, muitas vezes, Deus, sabendo também que aquilo que a gente pede não é bom pra gente, ele não atende. Porque Deus, ele tem 3 respostas para mim e para você. De imediato, sim. De imediato, não. Mas a mais difícil de aceitar, não aceitar, mas a mais difícil de suportar com paciência é o espere. Porque quando Deus fala espera, é porque aquele momento ali não é o momento de você receber aquilo que você pediu. E Deus está trabalhando em teu favor. Tem mais um texto aqui que eu achei muito interessante, vou continuar nos comentários. Elias humilhou-se até estar em condições de não atribuir a si mesmo a glória. Essa é a condição sob a qual o Senhor ouve a oração, pois então daremos a ele o louvor. Quer dizer, Elias, ele profetizou, sem Deus ter pedido, que iria ficar 3 anos e meio sem chover sobre a terra de Israel. E Deus honrou Elias no pedido dele, na profecia que ele fez. Porque muitas vezes os profetas, na maioria das vezes, eles serviam para chamar atenção, para puxar a orelha do povo, para dizer o quanto Deus estava insatisfeito. Mas nessa profecia de Elias, profecia feita por ele, não foi por Deus, Deus honrou Elias. E logo depois, né, teve a questão da viúva de Sarepta também, né, que ele vai para lá, vocês conhecem a história, onde ele fica, só tem um pouquinho de farinha e de azeite, ele pede para ela fazer o pão primeiro para ele, ela faz, aceita, o filhinho dela morre, tem uma doença, morre, e ela fala assim, que pecado eu cometi, se eu veio aqui, Deus atendeu a oração de Elias, quando ele pediu para que o Senhor ressuscitasse o menino, Elias foi, deitou-se 3 vezes em cima do menino, e o menino ressuscitou. Então isso aí, tudo é questão de intimidade, porque, veja bem, a intimidade, ela vem com o tempo, ela vem com relacionamento, ela vem com profundidade, desculpa. A irmã White fala que o nosso relacionamento para com Deus, se não houver o amor que nós precisamos sentir pelo Senhor e pelo nosso semelhante, é como um riacho raso, sabe? Mas o amor de Deus e o que Ele quer nos dar é tão profundo quanto o mar. Vamos continuar aqui, ó. O costume de elogiar pessoas resulta em um grande mal. Olha, isso é perigoso realmente. Um elogia o outro e assim as pessoas são levadas a julgar que lhe cabe glória e honra. Quando vocês exaltam um ser humano, criam uma armadilha para a sua alma e fazem exatamente o que Satanás deseja. Somente Deus é digno de honra, glória e louvor. Eu escutei uma frase uma vez e eu achei essa frase tão interessante que eu gravei ela. Você quer destruir uma pessoa, você infla o ego dela. Porque as pessoas que não têm o entendimento de que tudo vem do Senhor, o sustento, a saúde, a força, né? Ela acha que quando ela tem um êxito, se ela não for temente a Deus, é por conta própria. E aí é a ruína total. E, para terminar, o único motivo de nossa falta de poder para Deus, o único motivo de nossa falta de poder para com Deus
terá que ser achado em nós mesmos. Se a vida interior de muitos que a professam a verdade lhes fosse apresentada, eles não se orgulhariam de ser cristãos. Sério isso, hein? Não está crescendo em graça. Uma oração apressada é proferida de vez em quando, mas não existe comunhão real com Deus. Se queremos fazer progresso na vida espiritual, precisamos orar muito mais. Bem, é com tristeza que eu vou falar isso para vocês, mais uma vez. O pastor ele foi fazer uma semana de oração jovem e chamou o líder jovem para eles almoçarem, para eles discutirem sobre o acontecimento da oração, que ia ser uma coisa muito grande numa igreja grande. E quando o jovem sentou para almoçar com o pastor, ele baixou a cabeça, demorou um segundo e falou amém. O pastor olhou para ele e falou assim, você já orou? Ele falou, pastor, isso é real, tá, gente? Isso não é brincadeira, não. Ele falou assim, pastor, porque as minhas orações são todas numeradas. A do almoço é o número 3. Eu falo o número 3, amém. Deus sabe que eu já estou agradecendo pelo almoço. Gente, isso não existe. Deus quer que nós tenhamos a dependência dele, sim, mas Deus pede que nós venhamos a conversar, a interagir, a depender, a ler a palavra de Deus, porque quando nós oramos, se for só uma oração e não tiver uma resposta, é um monólogo. Agora, ao orarmos, Deus vai nos responder através da sua palavra. Por isso que é tão importante o estudo da Bíblia e o estudo da lição da Escola Sabatina. Não deixe de fazer a sua lição, estude diariamente, porque é a questão de realmente necessidade de aprendizado, de crescimento espiritual. E já foi dito que se nós estudarmos a lição da Escola Sabatina todos os dias, durante 6 anos, nós faríamos um curso de teologia. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar a cada dia da tua vida encontrando espaço e tempo na tua vida para poder fazer maravilhas, muito mais do que você pode imaginar. Vamos orar? Senhor Deus, nosso maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer porque verdadeiramente temos a certeza da tua preocupação com o teu povo na questão de termos relacionamento contigo. Sabemos, Senhor, muitas vezes que a nossa vida é corrida, que temos atribuições, temos nossos afazeres, responsabilidades, mas nós precisamos, Senhor, tomar tempo para falar com o Senhor. Porque, além de ser o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. É aquele que nos ama de maneira incondicional, mais do que qualquer outra pessoa. E que nós não tenhamos somente um relacionamento raso e superficial com o Senhor, mas que nós busquemos verdadeiramente a Tua face diariamente, com o estudo da Tua palavra, com o estudo da lição, com pensamentos, com gestos, com atitudes, para que nós possamos ser também reconhecidos por onde passarmos como os Teus filhos. Perdoa os nossos pecados e que nós possamos, assim como Moisés, Enoque está no céu, como Moisés também, e Elias, termos a oportunidade de sermos instrumentos do Senhor. Ainda que não mereçamos, é o que te clamamos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.